Boa tarde, vamos dar início à última oitiva da data de hoje. Senhor Jorge Antônio Lima Dias, diretor de fiscalização da SEMAS. Senhor Jorge, boa tarde, seja bem-vindo a esta CPI. Em nome do Parlamento Estadual, em nome da CPI, todos os deputados, se sinta à vontade. E queria, de praxe, de dizer que isso está sendo chamado como convidado para tirar algumas dúvidas e perguntas desta CPI referente ao danos ambiental da bacia do Rio Pará, no município de Barcarena e Baitetuba também, tá? Boa tarde, é um prazer poder contribuir de alguma forma para essa CPI. O cabo, baseado no artigo 203, a testemunha fará sob palavra de honra promessa de dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão e pergunta em falar a verdade a esta CPI. Sim, confirmo. Obrigado. Isso é de praxe, até para ficar gravado. Queria que o senhor falasse o seu nome completo, endereço, idade, o órgão de seu trabalho e a função que exerce hoje. Meu nome todo é Jorge Antônio Lima Dias, resido no município de Ananindeua, na rodovia Mário Covas, número 900, bloco F, apartamento 502. Hoje trabalho como cargo de assessor na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, exercendo a função de diretor de fiscalização ambiental. Ô, cabo, senhor Jorge, fique tranquilo e o direito de as perguntas que não for pertinentes ser respondidas, você pode permanecer em silêncio, mas também que se tiver alguma coisa a mais a esclarecer dentro da sua área de diretoria, de fiscalização, que faça, porque será de suma importância para essa CPI. Nós estamos na fase de colher dados e até sugestões para colocar dentro do nosso relatório, como já apareceram durante esse depoimento de vários dias, várias sugestões referentes a comissões, sobre as comissões de defesa civil interiores, sobre a mudança dos impactos ambientais, termos de ajuste de conduta, TAC. Então surgiu várias situações que vão ser implementadas dentro do relatório da CPI, que a CPI não tem só o trabalho de investigar e achar os culpados, e sim também sugestões que melhorem e acabem com esses tipos de danos e apoio à população. Eu vou fazer algumas perguntas, e dentro das perguntas, se eu quiser também explanar mais algumas coisas, fica à vontade. Qual a periodicidade das fiscalizações realizadas no Polo Industrial de Barcarena pela SEMAS nesses últimos 5 anos? Todo complexo na parte mineral ou de outros? No complexo, vamos para a parte hídrica, então. Isso, parte hídrica, parte de mineração. Assumir a secretaria, a diretoria, tem 2 anos. Então, posso precisar esses 2 anos que estamos à frente da diretoria. Ótimo. Tá bem? Nós fizemos, em relação à fiscalização, tem que entender dois sentidos. Um que se trata de fiscalização e outro que trata de vistoria. Tá? Então, vou partir para a parte de fiscalização. No complexo de Barcarena, em torno, mais ou menos, posso precisar em torno de umas 10 ações de fiscalizações. E vistoria, você não tem? Não, a vistoria cabe à nossa diretoria, e sim a parte do licenciamento. Mas eles caminham junto, faz a fiscalização, sim, e após a vistoria, isso, né? Isso, após constatar alguma irregularidade na vistoria, acionar a fiscalização para poder proceder. Não existe isso, não. Acima, dependendo das ações, de como está a empresa, da necessidade, é isso? Não, nós temos um plano chamado POA, um Programa de Operações Anuais, no qual detém várias operações no eixo, tanto flora como fauna e a parte de áreas degradadas. Né? Os acidentes ambientais de 2007 na IMENS, 2015 no AIDAR e 2018 na IDRE, houve fiscalização, ou se houve fiscalização, em que período, antes ou depois do desastre? Posso precisar de 2018, porque 2015 eu não estava e nem 2000 no outro período que você citou, você não estava. Então, em 2018, nós não tivemos ação de fiscalização nos empreendimentos, e sim no complexo em Barcarena. A área degradada, estalcamento, outros segmentos não sendo precisamente a mineração.
A Lei Complementar número 140, de 8 de 12 de 2011, estabelece normas para o licenciamento ambiental. No artigo 17, compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento, ou atividade licenciada ou autorizada. Quantos autos de infração foram lavrados nos últimos 10 anos para a empresa do Polo Industrial de Barcarena, no caso de 2 anos, posso especificar da Hidro nesse desastre? Já foram lavrados 8 autos. 8 autos. Especificamente desse incidente que aconteceu na Hidro. Seria como fornecer esses autos, fazer um documento, cópia dos autos? Sim, inclusive foi até encaminhado já para os outros órgãos, tanto o Ministério Público Federal, Estadual, não tem problema nenhum também fornecer para a CPI todo o procedimento já realizado até o momento e por onde está, qual o status que está esses processos punitivos. Ótimo. E a última pergunta, em 2016, talvez se eu não tivesse dado, não sei, mas isso pode ser de informação, não sei se o senhor companheiro foi assinado um termo de compromisso com o Ministério Público Federal e a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público Geral, a Procuradoria Geral, Companhia de Desenvolvimento CODEC, para licenciamento do polo industrial, para que, enfim, fosse realizada uma avaliação dos impactos sinergético e cumulativo do polo industrial de Barcarena. A SEMAS fiscalizou o cumprimento do estabelecido no termo supralicitado das empresas. Esse termo prevê que com tantos meses faria feito um ano, seria feita uma audiência pública, depois passaria para as comunidades, esse documento. Foi feito essa fiscalização? Foi cumprido esse termo? Eu não tenho, não posso responder nesse momento, porque eu não tenho essa informação. Não tem, não? Não tenho, infelizmente. E por enquanto eu vou verificar se tem alguma pergunta, eu passo a palavra ao deputado Técio, por favor. A palavra, Vossa Excelência. O senhor pode, quais foram os autos mais corriqueiros, mais rotineiros entre esses 8 autos que o senhor relatou? Esses autos não foram bem específicos, até mesmo pelo fato da ação da fiscalização ter deflagrado algumas situações que não estavam contempladas. Então não posso dizer que são fatos corriqueiros. Ou repetidos? Houve algum que se repetiram? Não, foram todos autos novos que não estavam contemplados anteriormente. O senhor pode repetir? O senhor falou que nesses 2 anos que está a quantidade de fiscalizações que foram feitas na empresa? Na empresa ou no empreendimento? Lá em Barcarena? Em Barcarena, em torno de 10 anos. Aí é feita a fiscalização. Quando está se referindo ao empreendimento, está falando do complexo Barcarena, complexo industrial no todo, são várias empresas ou em relação à Hidro? Não, várias empresas. Então, não, porque eu acho que a pergunta é para a empresa Hidro. Só para a empresa Hidro? É só Hidro. A Hidro foi em torno... ficaria muito amplo em todas em variadas empresas. Na verdade, tem que ver o seguinte, tem a diferença entre a gente fazer uma fiscalização e gerar numa única empresa vários autos, tá? Como o caso da Hidro, foi gerado, só nessa ação de fiscalização foram gerados 8 autos. Somente na Hidro. A fiscalização decorrente de outras empresas, em outras empresas, pode ter gerado muito mais autos. Sim, mas a gente vai se ater apenas a ela, que é o... eu acredito que seria, mas teve uma ação anteriormente que nós fizemos na Hidro, que não foi constatado também que teve auto de infração. Não esses que foram lavrados recentemente. Qual a relação da Hidro, guardadas aí todas as situações relevantes e constitucionais de empresa, de secretaria? A Hidro tem uma boa relação com a SEMAS, com a secretaria, embora nós saibamos que nunca, ou às vezes não é de bom grado, que aquele que é fiscalizado possa ter uma boa relação. Às vezes acaba tendo dissonâncias, e nessas dissonâncias aí
né, acaba tendo dificuldades, ou às vezes a empresa pode, né, pode elevar certas dificuldades, certos muros, para que acabe dificultando nessa empresa. A empresa primou isso ou não? A empresa não, apenas a relação de fiscalizador, de órgão fiscalizador e empresa. A prerrogativa que nós temos da parte de fiscalização, lógico, como o senhor acabou de citar, a gente nem todos têm bom grado em receber a fiscalização. Até mesmo porque toda vez que nós constatamos alguma irregularidade, independente se a gente está sendo bem assistido ou não, está sendo bem aceptível ou não pela empresa, isso independe. A gente vai proceder da mesma forma. E se tiver alguma obstrução pela empresa, nossos agentes são bastante técnicos em colocar e abre logo o auto de infração por dificuldade à fiscalização. Então, no momento, nunca teve esse entrave da empresa em não receber alguma ação de fiscalização. Certo. Apenas para retornar aquela pergunta que o deputado Ilhéu também somou aí na sua interferência nela. Na empresa Hidro, né, você falou que 10 seriam em vários, nela houveram o quê? Quantas fiscalizações nesses 2 anos? Na empresa? Na empresa Hidro, em torno das... Na empresa. Segundo informação do nosso técnico é que, inclusive, os nossos fiscais estiveram acompanhando o técnico do licenciamento em ações de vistoria. Okay? E em ação de fiscalização mesmo na Hidro, de 2017 ou 2016, 2017, em torno mais ou menos de umas 3 ações de fiscalizações, sendo que a última passou para mais de ação de fiscalização. A próxima é para o senhor enviar, né, esses autos aí, né, sem dúvida nenhuma, a essa CPI, para que nós possamos até perceber como foi feito o trabalho, né, porque o trabalho de fiscalização ele vai apontar, né, alguns erros a serem sanados, né, e se a empresa não sanou esses erros, se a empresa procurou a não perceber a seriedade, né, ela acaba tendo o dolo, né, foi avisada e não teve aí a preocupação. Mas se permanecer, a gente pode ter, a título como você sugeriu, a título de contribuição, se a empresa não está atendendo ou não teve essa sensibilidade, essa ação de corrigir o que está errado, a gente pode autuar com um crime continuado. Entendeu? Que é um negócio, que é algo mais agravante ainda. E as sanções seriam da parte de vocês a suspensão das licenças, é isso? Nessa parte de suspensão ou alguma outra situação, tem mais um parecer jurídico também para poder acostar em prol dos nossos procedimentos. Não seria praticamente a definição da fiscalização no total. A fiscalização apontaria o erro e aí lavraria, abriria o processo apuratório, porque a fiscalização, através do auto de infração, começa-se o quê? A apuração, começa um processo apuratório. Para poder ter um processo apuratório, tem que começar com o quê? Com auto de infração. Então, a partir do auto de infração, a gente começa o processo apuratório, não vai ter o direito à ampla defesa e todos os direitos assegurados, tanto das SEMAS, como órgão fiscalizador, como do órgão, tanto como autuado. Muito obrigado, seu Jorge Antônio. Seu Jorge, eu tinha uma dúvida aqui. O senhor é funcionário de carreira, né? Na SEMA? Não, sou formado em administração de empresas, o senhor ocupa um cargo, em gestão e sou cargo de assessor. Tá. Eu tinha uma dúvida aqui, outra dúvida aqui também. O senhor esteve no dia 16, 17 na Hidro, no dia do vazamento? Não, minha equipe, acionei a equipe foi no mesmo dia.
Mas o senhor teve acesso aos dados, relatórios? Sim, todos os Pode dados. informar para mim o que os relatórios diziam para o senhor e qual foi o diferente de hoje? Ele passou e nós tivemos certeza que eles tinham uma denúncia de que tinha sido rompido a barragem. Essa foi a demanda que chegou para a gente. Preparamos a equipe foi em campo. Quando verificou lá, constatou que não teve o rompimento da barragem, mas viu que tinha algo irregular. Por isso que permaneceu e mantendo sempre o contato com as informações da parte técnica para a gente poder tomar ciência do que estava sendo apurado. Ok. Só para encerrar, o senhor tem ciência que existe 24 inquéritos sobre danos ambientais no polo industrial de Barcarena, inclusive a maioria deles, quase 90%, já concluído com laudos técnicos, perícias e indiciamento das empresas. Isso não seria importante a senhora ter conhecimento, até para subsidiar alguns termos de conduta, algumas licenças ambientais? Isso não seria importante isso? Sim, a partir do momento que a gente for noticiado, participar realmente, ser parte integrante do processo, seria de muito bom grado. Estou satisfeito. Já passa a palavra ao deputado Leão Faustino. Boa tarde. Boa tarde, bem. deputado. Tudo bom? Em relação à diretoria de fiscalização, esses TACs que são realizados lá dentro da área do Distrito Industrial lá de Barcarena, e especialmente da Hidro, né, que ela já assinou alguns TACs. No momento da assinatura desse TAC, deve ser via Ministério Público ou não foi com a SEMAS, foi o Ministério Público. Ministério Público. A SEMAS é comunicada, é a diretoria de fiscalização que fiscaliza o cumprimento desse TAC, ou o Ministério Público ele faz isso isoladamente, sem ter nenhuma conexão com a Secretaria de Meio Ambiente? Deveria ser informado. A diretoria de fiscalização, ela só entra em ação a partir do momento que foi provocada, foi acionada. Pois é, nesses casos aí, nesses TACs que ocorreram dentro lá em Arena, nessa área da Codebar, esses ajustes que são feitos com o Ministério Público, com o estadual, com o federal, a SEMAS ela não tem sido comunicada, não tem havido... Deputado, eu não tenho essa informação da minha diretoria. A fiscalização não tem chegado. Não tem chegado. Talvez possa ser em outro... Em outro departamento, outro setor. Então, obrigado. Houve o parecer em um ato informativo que não houve transbordamento nem vazamento na época do fato ocorrido no dia 16 e 17. Um rompimento, né? Eu queria saber, baseado nesses dados, nesse depoimento feito pela coisa, qual o método utilizado para afirmar que não houve transbordo? Qual foi o método que vocês utilizaram lá? É só visual ou teve uma equipe técnica que avaliou, que fez algum tipo de... Quais métodos avaliados? Para a gente ter um parecer assim, um rumo. Foi constatação tanto da equipe do licenciamento como da equipe da fiscalização, tanto conhecimento técnico como a parte visual. Foi feita toda essa análise em cima da parte conceitual, em loco, e não só a parte técnica constatou que não teve esse extravasamento. Não sei se o senhor pode também responder para a gente, mas me tira essa dúvida. Como o senhor reagiria? Não sei se o senhor confirma aquilo, se o senhor tem alguma coisa a comentar, como o senhor elenca como chefe do setor aqui, esses fatos dele lá? Na verdade, a gente entende que eles têm uma expertise, né, em relação da elaboração do laudo deles, da elaboração do relatório. Tanto é que nós analisamos e verificamos, mandamos para a área técnica para poder analisar o contexto, o texto todo, o conteúdo, o teor do relatório. E em relação a isso, nós não temos muito a acrescentar, até mesmo porque nós estamos esperando o laudo, não um relatório técnico somente, e sim um laudo conclusivo no qual, aquele primeiro instante, só tinha um relatório técnico. E eles fizeram separado, fizeram só o Evandro Chagas juntamente com o Ministério Público.
no qual tinha outros institutos, outras organizações que também estavam fazendo parte da fiscalização. Certo. E a outra técnica que a gente falou aqui, uma pequena diferença entre bacia e barragem. Sim. E nos deixou bem claro que o distrito, o polo industrial de Barcarena, ele não tem licença ambiental. Ele tem porque ele é uma área industrial. Como é a palavra que a palavra que a técnica usou, que ela disse que não tem licença ambiental, lá no polo industrial tem a licença de operação, LO. Licença de condicionamento, né? Licença de funcionamento e a licença de operação. Isso. Da bacia. Então, existe... Foi colocado também ali, está em comissionamento. Comissionamento, isso. O comissionamento, como ela explicou, deve ter explicado toda a parte técnica, né? Então, esse não cabe à sua diretoria, cabe à diretoria dela. A licenciamento. Não, tá. Então, praticamente... O que caberia é, se não tivesse a LO, aí caberia a nossa diretoria fazer os procedimentos administrativos. Inclusive, pelo CODEC, pelo título do CODEC, ele está tendo um estudo para ser feito uma normatização de como se dá a licença ambiental, se normatizar, porque hoje não tem. Se canaliza para a SEMA e a SEMA deve puxar para o ambiente. Quando se canaliza para o CODEP, ele vai puxar para outro tipo de coisa. Fazer uma diretriz que se canalize para as empresas terem aqueles pontos importantes para poder alcançar e atender a licença ambiental. Eu acho que é importante uma também. Padronização. Uma padronização, isso, né? até para poder não ter desvio de interpretações. E esses TAC que foram assinados com o Ministério Público Federal, Estadual, a SEMA sempre tem feito participar desses TAC. Estamos juntos. É como eu falei para o deputado Eliel, que nós, não chegou para a diretoria de fiscalização. Esse Só 2016 não tem ciência que participou. Eu sei que teve um TAC, inclusive foi o calor lá da situação de Bahia. Porque tem um TAC, temos compromisso 2016, firmado do Ministério Público Estado, Federal, Companhia de Doca, SEMAS, e que ele traz alguns 22 obrigações para os órgãos, tanto para a CODEC, ou para a SEMAS, para o Estado, para as empresas, para ser cumprida. A gente queria saber, a gente vamos solicitar do Ministério Público Federal para ver se foi cumprida essa coisa. Então, mais nada de uma pergunta, Leão. Tranquilo? Fábio, a gente se sente satisfeito pelas perguntas. A gente vai solicitar por escrito essas documentações, esses autos de infrações, que nós precisamos ter um estudo minucioso e até a título de ajudar a SEMAS e orientação aqueles que não foram cumpridos, aqueles que não foram, se forem multa, a qual foram pagas, onde foi destinada essas verbas, e nós estamos aqui na CPI, sim, solicitando que nem a empresa, nem nada, órgão, libere valores dentro daquele município, e sim implique em projetos sociais para a comunidade, tipo construção de hospital, atendimento médico, um sistema de saneamento de água capaz de atender aquelas pequenas comunidades ali, propósito, Gurucupi, Curupuré, o Rio Pará, esse sistema de aproveitamento da água do Rio Pará para o nosso futuro que a gente quer. Então nós estamos orientando isso, a CPI vai ter esse trabalho de fazer essa orientação. E a gente agradece e abre a palavra para a excelência se quiser falar alguma coisa mais. Nós que agradecemos e de grande oportuno a constituição dessa CPI, e no qual pode sim ter uma grande valorização para a comunidade, no qual se depõe a defender com todas as formas legais, e que nós estamos à disposição para qualquer entendimento que se faça, ou interferência, ou alguma outra situação, considerações, que a gente está inteira disposição dessa CPI, não só da CPI, como qualquer outro integrante. O deputado Celso encaminhou 2 perguntas para ser lida aqui na CPI, que é o relator do projeto. Queria que antes do senhor terminar, ele pergunta se houve algum material da empresa Alumina Alunorte despejado nos rios no dia 16 e 17, baseado nos seus relatórios, seja por transbordo, vazamento ou qualquer outro tipo de incidente. Sim, nos autos vão constar que tem um auto de infração em relação a isso. E a outra pergunta dele, se houve extravasamento
E por que houve atuação pela SEMA? Se houve e se atuou, e por que houve essa atuação? É pelo deputado Celso Sabino. A questão, como citei anteriormente, extravasamento, nós não verificamos descravamento das bacias, o rompimento das bacias. Dentro dos autos, consta direito, nesses autos a gente tem acesso aos detalhes, tudinho da infração, Sim, tudinho. tem os autos, porque o auto, eles têm um desdobramento através de um relatório de fiscalização que vai acompanhar também os autos e os procedimentos. Então, após um auto, existe um relatório. A gente pode solicitar o auto e o relatório. Quando eu enviar a CPI, vou mandar juntamente tudo, tanto o auto de infrações, todos os termos lavrados, inclusive... A gente sabe que o senhor está há 2 anos lá, mas nós vamos pedir desde os 3 impactos maiores, 2007, da Hidro, do Aidar e agora esse último. A gente pede que faça o aparato e encaminhe para a gente, tá? Dos autos. Só desses eventos, tá? Tá bem. Sabe, muito obrigado. O senhor está dispensado, que a CPI agradece e a Assembleia Legislativa põe à disposição para qualquer dúvida, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, muito oportuna essa CPI. Obrigado, está dispensado. A gente encerra a CPI por hoje e volta no horário regimental baseado no planejamento feito pela CPI. Boa tarde a todos. Estou dispensado.